Olá, bem-vindos à primeira aula de matemática referente ao segundo bimestre. Esse é o roteiro 1 e nós trabalharemos o livro integrado, páginas 5, 6, 7 e 8. Mas antes de a gente iniciar a atividade, eu quero chamar a atenção de vocês para a capa do nosso livro. A capa do nosso livro sempre vem muito bonita, muito colorida, só que uma coisa me chamou mais atenção, que foi essa palavra aqui, a palavra faça, que é uma palavra que a gente vai precisar que vocês utilizem bastante esse bimestre, né? Que vocês se esforcem para fazer as atividades, que vocês contem com o nosso apoio, tanto o meu, quanto da professora Janaína, quanto da professora Francisca, e anotem todas as dúvidas que vocês tenham para tirar nas nossas tutorias, para tirar através dos e-mails, tá bom? Façam as atividades, cumpram os prazos e vai dar tudo certo, mesmo que à distância. Vamos continuar na página 5 do livro. A gente vai iniciar com o tema água. O tema água é um tema muito conhecido por todo mundo. Só que nunca é demais falar sobre isso, sobre a importância da água, a importância da preservação. E a gente inicia com essa música do Palavra Cantada, do grupo Palavra Cantada, que vocês já conhecem, né? Que diz: e como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. Dentro dessa imagem, a gente consegue perceber também que na representação do planeta Terra, nós temos muito mais água do que terra, certo? Então, nós vivemos num mundo de água. E nós vivemos no planeta Terra, que tem muito mais água. Se fosse possível separar a Terra da água e repartir o planeta em 4 partes iguais, 3 delas seriam de água e apenas 1 seria de terra. E a representação ficaria assim, olha: 1/4 do planeta Terra e 3/4 de água. Ou seja, essa partezinha somente de terra e 3 partes desse todo seriam representados por água. E é por isso que muita gente diz que vivemos num planeta água. Tem até uma outra música muito conhecida que diz: Terra, planeta, água. Você sabia que temos mais do que 1 sextilhão de litros de água? Nossa, a gente nunca falou, né, nesse número sextilhão, mas vamos ver aqui como que se escreve. Como é que é a representação desse número, 1 sextilhão? Ele é enorme, olha só. Ele é representado por 22 ordens e 8 classes, tá bom? Então, esse é o número que representa 1 sextilhão. Vamos seguir? Para a gente entender melhor a representação desse número, eu trouxe aqui para a gente lembrar a tabela de valor posicional. Esse valor posicional é o que geralmente nós utilizamos na escola, que vocês já conhecem, que é a unidade simples, unidade dos milhares, unidade dos milhões. E nos sextilhões, a gente teria uma continuidade depois dos milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões e sextilhões, certo? E a gente vai fazer então agora uma representação. Por quê? Porque a gente precisa ficar o tempo inteiro em reflexão para a gente aprender mais. Como é que eu faço para escrever 10 milhões? Como é que eu faço para escrever 100 quatrilhões? Como é que eu faço para escrever 1 sextilhão? Vamos lá? Quadro, valor de lugar. Então, se eu quero escrever 10 milhões, olha só, eu tenho que olhar as classes, certo? Então, 10 milhões é uma dezena de milhão. O que eu vou fazer? Escrever o número 1 na casa das dezenas de milhões e completar o restante com o número 0. Se eu quero escrever 100 quatrilhões, eu vou procurar a classe dos quatrilhões, a ordem das centenas e começar aqui, ó, a completar com zeros. E se eu quero ainda escrever 1 sextilhão, eu vou fazer o mesmo processo. Vou procurar a classe dos sextilhões, a ordem das unidades e vou começar a completar. Coloco 1 e completo o restante todo com 0, certo? Ok? A quantidade mais aproximada, na verdade, da quantidade de água na Terra é essa aqui, ó, que é 1 sextilhão e 250 quintilhões. Olha só como é que é escrito. Vamos colocar ela dentro do valor do quadro valor de lugar. Olha lá.
uma unidade de sextilhão, 2 centenas de quintilhões, 5 dezenas de quintilhões, e aí a gente vai completar o resto tudo com 0. E aqui a gente tem como que é escrito esse número, 1 sextilhão e 250 quintilhões. Vamos adiante? Então, nesse bimestre nós vamos ter muitos momentos de reflexão, até mesmo para utilizar nas tutorias como abordagem de conversas entre nós, tá bom? E a sessão de HI, ela vai justamente trazer isso, fora outros momentos que vão aparecer também de reflexão sobre o tema trabalhado. Então, parece que temos água de sobra, não é? Então, por que existem tantas campanhas de conscientização sobre a economia de água? É uma coisa que a gente precisa refletir e trazer também para as nossas tutorias, tá bom? Na verdade, quase toda essa água está nos mares e oceanos, ou seja, é salgada. A água doce disponível na superfície do planeta é uma parte bem pequena. Além disso, uma boa parte está congelada e outra está em aquíferos subterrâneos. Olha só, aqui nessa imagem dá para a gente entender bem como que isso funciona. Essa gota bem grandona é a representação de toda a água do mundo, ou seja, bem grande, bastante. E essa gota bem pequenininha representa a água doce disponível, ou seja, quase insignificante. Na verdade, é menos que 1% do total de água, a nossa água potável. Sabendo dessas informações, você acha que é necessário preservar a água que temos? Outra reflexão para a gente trazer para as nossas tutorias, certo? Vamos seguir. Olha só, agora nós vamos dar início à sessão lápis na mão. Como ela já diz, prepara lápis, borracha, faz a ponta bem feita para a caligrafia ficar legal e vamos completar o lápis na mão. Só que lá na frente, no início, eu falei para vocês que na capa do nosso livro diz faça. Então, eu vou explicar todas as questões que estão propostas, vocês vão fazer e no dia seguinte à aula de matemática, vocês terão disponível no nosso canal do YouTube a correção das atividades propostas, tá bom? Vamos seguir. E tem também o QR Code, não esqueçam. Todas as vezes que aparecer esse símbolozinho aí, vocês peguem o celular de vocês, da mãe de vocês, dos pais de vocês e façam a leitura do QR Code. Esse primeiro QR Code aí, ele está falando sobre dicas para economizar água. Então é muito interessante, muito legal que vocês acessem depois, tá bom? Vamos seguir. Aqui tem um lembrete. Você já conhece a unidade de medida de capacidade litro. Já vimos também que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então, a gente já sabe, vocês já sabem, nós já conversamos sobre isso na sala também, que 1 litro é igual a 1000 mililitros. Vamos lá para a primeira questão. A tabela abaixo mostra o consumo de água de Andressa e sua família durante 6 meses. Então, tem aí uma tabela, um demonstrativo da utilização de água da família de Andressa. E a primeira pergunta diz, em que mês o consumo de água foi maior? Então, nada mais é do que a análise da tabela, tá bom? Isso aqui vocês vão analisar a tabela para poder responder essa questão. Analisa, olha bem direitinho e vê em que mês o consumo de água foi maior. Na questão B, diz assim, de janeiro a junho, Andressa e sua família gastaram 121 mil litros de água. No semestre seguinte, eles planejaram uma economia e combinaram não ultrapassar 90 mil litros. Será que eles conseguiram? Então, veja bem, no primeiro semestre, de janeiro a junho, o consumo foi de 121 mil litros de água. E eles fizeram uma proposta que agora, no segundo semestre, de julho até dezembro, esse consumo deles chegaria a 90 mil litros, tá? Não ultrapassaria esse valor. Então, a pergunta é, será que eles conseguiram? Só tem um jeito de a gente descobrir, certo? Então, qual é o jeito? Fazendo uma adição de todos esses valores aqui para saber se o consumo chega a 90 mil ou se ele ultrapassa 90 mil. Bom, vamos passar para a próxima questão. Antes de a gente passar para a próxima questão, eu trouxe para vocês aqui a imagem de uma conta de água, tá? Só para fazer um demonstrativo para que vocês entendam como que funciona. E aí vocês podem até
utilizar e solicitar do pai de vocês para ver a conta de água da casa de vocês, para ver quanto é que é o consumo, para fazer avaliação se tem como desenvolver alguma meta para baixar o consumo, enfim, tá bom? Então, olha só, o consumo geralmente ele é medido como um metro cúbico e ele fica aqui nesse cantinho onde está escrito consumo. Aqui está dizendo que o consumo foi 10. 10 o quê? 10 metros cúbicos. Tia, mas 10 metros cúbicos é igual a quantos litros? Aí é quando a gente vai abrir aqui e vai entender que 1 metro cúbico ele é igual a 1000 litros, tá bom? Então, se tem 10 metros cúbicos, então o consumo foi de 10.000 litros. E nessa conta, nesse demonstrativo aqui, nessa fatura, tem mais algumas coisas. Tem aqui, olha, a leitura atual e a leitura anterior. Tem aqui um histórico do consumo. Então, aqui, olha, também tem alguns demonstrativos, tá vendo? No mês 9, eles consumiram 12 metros cúbicos. Aqui no mês 10, eles consumiram 10, depois voltaram para 12. Aí, quando foi lá no mês 12, eles tiveram um consumo de 13, aumentou um pouquinho. Aqui, dia 1º, aliás, no mês 1, foi o consumo de 16, aumentou um pouco mais, 17. Então, aqui tem como analisar o histórico do consumo da família, certo? E aqui tem o valor a pagar. Então, quanto maior o consumo, maior o valor a pagar. Quanto menor o consumo, menor o valor a pagar, certo? Então, vamos lá no item C, pede a diferença de consumo entre os 2 semestres e pergunta se foi menor que 20.000 litros, aproximadamente 30.000 litros ou maior que 30.000 litros. O que a gente vai precisar fazer? Analisar a tabela, aquela tabela que está lá na outra página, e aí ela já traz a informação de que no semestre anterior foi consumido 121.000 litros. Então, o que você vai precisar fazer? Fazer uma subtração desse valor menos o resultado do item B, que vai ser a soma desses números que estão na tabela, certo? Vamos seguir então? Na questão 2, diz que Andressa começou a construir um gráfico para representar os dados de consumo de água de sua família. Observe-o na próxima página para responder aos itens a seguir. E aí eu trouxe esse gráfico para cá. E ele pede assim, ó, vou mostrar para vocês aqui. Esse gráfico tem 2 variáveis, né? A quantidade de litros de água e os meses do ano. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui na imagem, ele está lá na página seguinte de vocês. Eu trouxe ele para cá para facilitar a explicação, tá bom? Então, esse gráfico ele tem 2 variáveis. A primeira variável é a quantidade de litros de água. E a segunda variável são os meses do ano. O que é variável? É cada ponto a ser observado. Então, a primeira variável, quantidade de litros de água, e a segunda, a quantidade de meses do ano. Então, aqui, ó, tenho os meses e tenho a quantidade de litros, ok? Escolha uma das etiquetas e complete a frase a seguir para indicar como Andressa planejou o gráfico. Cada lado de quadradinho representa... Aí você vai dizer se é 1.000 litros, se é 2.000 litros ou se é 1 litro. Vamos analisar. Eu trouxe o gráfico de novo para cá para a gente analisar questão por questão. Então, veja bem. Aqui, do 0 para 2.000, ele está indo 0 para 2.000, 2.000 depois está para 4.000, depois para 6.000, depois para 8.000, 10.000. Então, veja bem. Ele está aumentando de quanto em quanto? De 1.000 em 1.000, de 2 em 2.000 ou de 1 litro em 1 litro? Tá bom? Então, você vai completar essa lacuna aqui com essa informação. Vamos seguir. No item C diz, se na tabela houvesse um consumo igual a 11.000 litros, em que posição ele seria marcado no gráfico? Vamos observar e vamos analisar. Se de 0... ele está passando direto para 2.000, está contando de 2.000 em 2.000, onde seria representado 11.000? Né? Então, o que a gente precisa pensar? Que aqui está sendo contado de 2 em 2.000. E aqui, olha, se é de 2 em 2.000, a metade de 2.000 seria 1.000. Então, seria representado aqui onde está o tracinho vermelho, na metade. Ó, na metade, certo? Então, até aí, ok.
Vamos seguir para o item D. O item D diz: complete o gráfico observando a tabela e responda essas perguntas. Primeira coisa que a gente vai fazer é completar o gráfico observando a tabela. Bom? Então, o que é preciso para completar esse gráfico? Vou ajudar vocês aqui por conta da questão da organização, tá? Aí já está escrito o mês de julho, aí você vai colocar agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tia, minha letra é grande. Bota só as iniciais, tá? As 3 primeiras letrinhas, que aí facilita. Então, a tia fez assim para poder ajudar vocês na organização do gráfico de vocês. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão analisar lá. Julho, tem aqui, ó. Julho, 12.740. Já está representado aqui. Agosto, 13.480, e eu preciso representar agosto. O que eu vou fazer? Vou pintar uma tabelinha. Aqui não está a representação corretinha, tá? Tia só colocou assim para vocês terem ideia de como fazer a representação. Tá vendo que eu dou espaço de duas colunas para ficar mais organizado? Porque tem vezes que alguns alunos colocam tudo junto, assim, daí fica muito desorganizado, até ruim para ele mesmo entender. Então, a tia organizou para mostrar para vocês. Então, não está representado na numeração certa. Por quê? Porque aquela palavrinha lá da capa, vocês vão ter que fazer, tá bom? Então, olha só. Vocês irão pintar com a representação tudinho certinho, certo? Vamos seguir. Ah, tem também aqui, olha, ele disse complete o gráfico observando a tabela. Então, está faltando o título do gráfico. Esse gráfico, ele está sendo um demonstrativo de alguma coisa. Que coisa é essa? Daí você vai escrever o título do gráfico, tá bom? Conforme o que você está representando. Aqui tem o gráfico, né? Para responder agora, porque aqui na questão anterior diz responda a estas perguntas. Então, vamos lá. As perguntas são: há meses com consumo iguais? Aí você vai analisar ou pela tabela ou pelo gráfico se há meses com consumo iguais. Você vai dizer que sim ou que não. Observe a altura das colunas do gráfico e marque a afirmativa correta. De modo geral, podemos afirmar que, ao longo do semestre, o consumo de água foi aumentado, foi diminuído, não se alterou. Então, tudo isso aqui nada mais é do que análise de dados, tá bom? Vocês vão analisar os dados que vocês têm informação tanto da tabela quanto do gráfico para responder essas duas questões, certo? E esse aqui vai ficar mais uma reflexão, né? Para que a gente possa também trazer na tutoria. Por que você acha que isso aconteceu com o consumo do semestre? O que você acha que oscila o valor? Por que um mês a nossa água está tão barata e no outro está tão cara? Quais são os fatores que podem influenciar nessa oscilação dos valores? Tá bom? Pensem nisso aí que a gente vai perguntar de vocês na tutoria. A questão 3 diz assim: você já parou para pensar na quantidade de água que usa por dia? Alguns estudos mostram que uma pessoa utiliza 100 litros de água por dia para realizar atividades como beber água, como escovar os dentes, como lavar a louça, como regar as plantas, como cozinhar e também para lavar a mão, tomar banho, limpar a casa, lavar roupa, dar descarga no vaso sanitário, certo? Então, essa utilização da água, ela é comum a todos nós. Por isso que algumas pessoas estudaram esse consumo e viram que uma pessoa utiliza aproximadamente 100 litros de água por dia, certo? 100 litros de água por dia, presta atenção. Então, primeira pergunta referente a essa informação. Quantos litros de água, no mínimo, são gastos pelas pessoas da sua turma em um dia? Bem, para responder essa questão, você vai ter que identificar de qual turma você é. Se você for da turma da professora Francisca, do 4º ano A, lá no 4º ano A tem 25 alunos. Então, você vai ter que fazer essa multiplicação por 25 alunos. Se você for da minha turma, da turma da professora Rosirene, do 4º ano B, na nossa turma tem 22 alunos. Então, você vai fazer a multiplicação por 22. Agora, se você for da turma da professora Janaína, estudar de tarde, no 4º ano C, vocês lá são um grupo de 15 alunos. E aí, você fará a multiplicação por 15, certo? Vamos seguir. No item B, diz assim: e na sua casa, qual é o consumo mínimo por mês? Considere que o mês tem 30 dias. Olha, não se esqueçam. Se uma pessoa usa 100 litros de água por dia, tá perguntando aí, ó, no
mês, tá bom? Então, vamos lá. Para eu responder essa questão, eu também vou precisar tem algumas variantes também, né? Algumas variáveis também. Que é o quê? A primeira, a quantidade de pessoas. Então, a sua família pode ter 3 pessoas, como essa família aí. Pode ter 4 pessoas, como essa família aí. Pode ter 2 pessoas, como essa outra família. Mas também pode ter bastante gente. Então, conforme a quantidade de pessoas que tem na sua família, é que você vai fazer esse cálculo, certo? E aí, no dia da tutoria, fica com o livro na mão que a gente vai perguntar de algumas pessoas o resultado desse cálculo, tá bom? Vamos seguir adiante. Letra C. Complete a tabela com o consumo de água correspondente ao número indicado de pessoas. Olha, nessa questão é uma multiplicação, então eu já comecei a fazer só para dar dica para vocês. Então, se uma pessoa consome 100 litros de água, 2 pessoas, 2 vezes 100, 200. E 5 vezes 100, quanto que é? Ah, pensou que eu fosse dar a resposta, né? Não vou dar. A resposta agora não, só na correção, tá bom? E 10 pessoas e 20 pessoas. Qual é o consumo mínimo de água de 20 pessoas? E de 50? Bem, na correção a tia traz a resposta. Mas se esforcem, façam, tá bom? Lembrem-se que é uma multiplicação. 4. Em geral, as casas têm um reservatório para armazenar água chamado de caixa d'água. A capacidade desses reservatórios pode variar muito. Há caixas pequenas que armazenam 100 litros e outras bem grandes que comportam milhares de litros. A família de Lúcia ela tem 5 pessoas e a caixa d'água da casa dela tem 1.500 litros. Em caso de falta de água, se a caixa estiver cheia, para quantos dias a água será suficiente? Nossa, isso aí é uma situação problema. A gente precisa raciocinar bem para poder responder essa questão. E a primeira coisa que a gente precisa pensar é qual é o consumo da família da Lúcia. Quantas pessoas tem? Eu preciso fazer uma multiplicação aí, né? Para saber quantas pessoas tem e qual é o consumo, quanto cada uma gasta, né? Então, qual é o consumo da família da Lúcia? E a outra questão é quantas vezes eu preciso somar esse consumo em litros para ter 1.500 litros. Então, faz de conta que o consumo deu 200. Quantas vezes eu vou precisar somar 200 mais 200 mais 200 para chegar até 1.500? Tá bom? É uma dica, tá? Vamos passar para a próxima. Item B. Na casa de Márcio moram 3 pessoas e a caixa d'água armazena 500 litros. Na semana passada, faltou água por 2 dias seguidos. Será que eles ficaram sem água? Eita. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa também pensar, porque também é uma situação problema, né? Primeiro, a gente precisa pensar qual é o consumo da família. Então, quantas pessoas moram, né? E qual é o consumo diário da família. E quanto ficou o consumo dessa família em 2 dias? Aí tá falando só em 2 dias. Se um dia tem 3 pessoas nessa família, cada uma consome 100. Quanto ficou o consumo dessa família em 2 dias? Em um dia quanto? E em 2, tá? Tá uma dica aí para vocês também. Então vamos seguir. Questão 5. Estas são as embalagens de leite de coco disponíveis no supermercado. Diz que 1 litro é igual a 1.000 ml. Isso vocês já sabem, né? A gente já conversou. Então, se 1 litro é 1.000 ml, meio litro, que é escrito dessa forma, ó, 1/2, ele só pode ser 1.000 dividido por 2, 1.000, metade de 1.000. Qual das embalagens tem meio litro de leite de coco? Aí, nessa imagem, não ficou tão claro, mas no livro de vocês, tá dando bem para observar. Aqui tem, olha, na caixa grande, 750 ml. Aqui na garrafinha pequena tem 500 ml. Aliás, 300 ml, desculpa. Aqui na garrafa maior tem 500 ml. E aqui tem 200 ml. Daí vocês vão responder aqui nesse espaço qual das embalagens tem meio litro de leite de coco, ok? Item B da questão 5 diz que Elis precisa de 1,5 litro de leite de coco para uma receita. Mostre 3 modos diferentes de compor essa quantidade com o desenho das embalagens de leite de coco. Então, gente, essa resposta aí ela é muito pessoal porque tem várias formas de compor 1,5 litro aí. Então, cada um de vocês vai responder de uma forma diferente. E aí, no dia da tutoria, a gente pergunta de vocês como foi a forma que vocês pensaram, tá bom?
E quantos mililitros há em 1,5 litro? Em 1,5 litro? Em 1 litro tem 1.000. E em quantos mililitros há 1,5 litro? Aí vocês vão colocar aqui, ó, nesse espaço o resultado. E em 2,5 litros, quantos ml tem em 2,5 litros? Tá? Bem simples. Aqui tem um lembrete, tá? Para vocês não esquecerem. Vamos seguir em diante. Ah, tem o QR Code nessa página também. E o QR Code dessa página, ele vai trazer um vídeo sobre litro e mililitro, uma animação bem bacana e vocês vão gostar. Então, pega o celular, abre lá o QR Code para assistir o vídeo também, complementar da informação que a gente está passando para vocês, certo? E aí nós temos a última questão da aula de hoje. Veja as instruções do rótulo de uma garrafa de suco concentrado de maracujá. Usando todo o suco concentrado, quantas garrafas destas cheias de água são necessárias para preparar o refresco? Raciocínio lógico. Vai ter muita questão que vai fazer vocês pensarem logo, porque o livro 1 diz pense, né? O volume 2 diz faça. Então, a gente tem que pensar e depois fazer. Vamos lá? Vamos seguir adiante. Olha só, eu ampliei essa imagem aqui, porque está muito ruim essa imagem, a gente não consegue entender o que está escrito. No livro de vocês dá para ver bem legal, mas eu ampliei aqui para poder explicar para vocês. Então, diz que esta garrafa contém 500 ml de suco concentrado de maracujá. Adicionando água, você poderá fazer 5 litros de refresco, adoce a gosto. Esse aí é a orientação que está sendo dada no rótulo do produto, tá bom? Mas a questão quer saber quantas garrafas dessas cheias de água são necessárias para preparar o refresco, certo? Então, vamos pensar aqui nesse valor, nessa quantidade e pensar quantas vezes o 500 cabe em 5.000, tá? Porque se está falando 5 litros é igual a 5.000 ml, tá bom? Então, quantas vezes o 500 ml cabe em 5.000 ml, certo? Então, olha só, a gente vai finalizar a aula de hoje, a correção vai estar disponível no dia seguinte à aula, a nossa aula vai está acontecendo na segunda-feira, e aí, na terça-feira já vai estar disponível o vídeo no nosso canal. Tá bom? O link está no roteiro de vocês. Façam aquilo que a tia falou. Toda dúvida que tiver, anotem e tirem com as professoras nas tutorias ou através dos e-mails. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.